Meus caros, René de Paula Júnior falando. Deixa eu colocar aqui. Espero que esteja bom. Vamos lá. Vocês me fazem companhia? Eu estou prestes aqui a fazer um movimento de bastante pessoal, assim, bastante. Eu vou ter que ser muito cauteloso, mais ou menos aqui como na garagem, muito cauteloso para manobrar sem esbarrar em alguns lugares perigosos. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer essa manobra. O ponto de partida disso é extremamente pessoal, é extremamente afetivo, é extremamente íntimo mesmo, a palavra boa. Mas eu quero ver se eu consigo, transcender essa história, que poderia muito bem, ficar como, uma lição, uma intuição minha, mas talvez, se eu conseguir fazer esse movimento com alguma habilidade aqui, com alguma graça, né, talvez valha para mais pessoas. Eu vou contar aqui o que me ocorre. Dá uma primeira volta, tá? A primeira volta é a seguinte: eu não sou exatamente, eu não me considero exatamente um cara musical. Eu não tenho formação musical. Eu não sou capaz de batucar por mais do que 3 segundos, eu saio fora de ritmo. Eu não sei dançar direito. Eu acho que até, assim, estou sempre cantarolando, sempre cantando, mas provavelmente fora do ritmo, provavelmente fora do tom. Mas e para completar a história, assim, comparado com outras pessoas que eu conheço, eu não sou talvez tão dependente de música assim. Eu não sei o nome dos festivais agora, eu não sei o nome das bandas agora. Eu, de uns tempos para cá, tenho talvez me aprofundado cada vez mais em coisas que foram importantes na minha vida lá atrás. Então, outro dia fiquei muito mais feliz de descobrir uma gravação do John Coltrane e do Miles Davis no YouTube, uma coisa rara, do que saber que ia ter uma transmissão ao vivo de um festival com o nome, porque eu não consigo reproduzir aqui, não sei como é que é. O nome é indígena, sei lá que diabo que era aquilo. Bom, então, tudo isso para contar que realmente, assim, eu não tenho lá muita autoridade não sou aqueles caras da Rádio Dourado, não sou ninguém disso. Mas isso não me impede de talvez apelar para essa questão musical, não só porque acho que é familiar a todo mundo, né? Muita gente gosta de música tem aquele papo de que música é universal, blá 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 blá, mas também até por uma questão estética. Sempre tem aquela história de que, e aliás eu não sei quem foi que falou isso pela primeira vez. A última vez que eu ouvi isso foi no final de semana, assistindo um documentário do Lord Clark, mas alguém já falou que o sonho de toda arte é ser como a música, né? Qualquer arte visual, arte literária, tal. Por quê? Porque a música tem tem uma série de coisas que a música tem. Inclusive a música, em princípio, é quase imaterial, né? Claro que não é material, faz isso no vácuo pra você ver, não tem música nenhuma. Mas, de qualquer maneira, tem algumas características da música que são realmente muito inspiradoras e sem equivalente, tá? O que tem isso a ver com a gente? Então vamos ver se eu consigo fazer uma costura aqui. A questão é a seguinte: eu conto que essa história tem um ponto de partida bastante íntimo. Meu celular está pitando aqui. Porque na verdade ontem eu saí de casa achando que eu ia perder uma pessoa muito querida. Por sorte não perdi, né? Por sorte foi um susto, pegou de raspão a história. Por enquanto está tudo administrável, mas esse tipo de sobressalto, em que de repente você tem uma pessoa querida e que, né, pode estar aí correndo algum tipo de risco, sempre faz a gente pensar. Aliás, a gente só para pensar no tranco, né? No geral, a gente vive num certo tipo de névoa, né? Sem pensar muito, empurrando as coisas com a barriga. Mas é uma questão interessante aqui, não vou fazer nada muito metafísico, nem muito, sei lá. Mas uma questão que sempre me impressiona. Eu lembro que algum tempo atrás, deixa eu virar um pouco mais para cá isso aqui.
Algum tempo atrás eu estava viajando e eu fui num museu de história natural, acho que talvez um de Chicago, não sei. E eles tinham exposição para crianças e é sempre legal ver como é que os caras tentam comunicar, né, a inspiração, a alegria, né, coisa bacana da ciência para crianças. E aí tinha uma instalação, uma intervenção que era legal, que você tinha que, era como se fosse um espelho, aí você tinha que digitar lá seu peso, sua altura e tal, e aí você olhava no espelho e ele falava, olha, é o seguinte, a sua pele, quantos anos você tem? No meu caso 47, né? Bom, a tua pele tem uma semana, teu cabelo, do jeito que ele tá, um mês, teu fígado, sei lá, aí sei lá, ele é parte por parte do seu corpo, mostrando que na verdade, embora eu sempre considere que eu nasci em 64, aquilo que né, minha mão, meu cabelo, etc e tal, cara, é novinho em folha, né? Novinho em folha. E isso é uma coisa meio maluca, porque a gente sempre tende a se imaginar como, sei lá, como coisas, né? Como, sei lá, como essências, como, I don't know. Você não, nem sempre a gente para pensar que a boca que você beijou uma semana atrás não é mais a mesma boca, mas ao mesmo tempo ela é a mesma boca. É uma noção bastante perturbadora, essa noção de fluxo, né? O corpo da gente, que parece alguma coisa tão palpável, alguns apalpáveis inclusive, ele na verdade ele esteja o tempo inteiro se refazendo. E aí tem uma coisa que tem duas desdobramentos que podem ser úteis para a gente. Então, por exemplo, se a gente pegar o mesmo prato de ravioli pasta gialla com mussarela de búfalo, né? Eu divido a minha porção com a Gisele Bündchen, né? Ou não, pelo contrário, eu falo, Gisele Bündchen, você é tão lindo, o que você está comendo? Ah, ravioli pasta gialla. Eu vou lá e vou comer o ravioli pasta gialla para ver se eu fico lindo. Aí eu vou ver que o meu nariz vai continuar sendo meu nariz, meu cabelo vai continuar sendo meu cabelo, eu vou continuar sendo um cara de óculos. E foi, pô, mas que engraçado. Ela come essa coisa aqui e fica a Gisele Bündchen ou qualquer outra criatura, né? Por que isso? Porque na verdade, de novo aquela questão de fluxo, né? Alguma coisa dentro dessa moça e dentro de mim e dentro de você se apropria, né? Vai aí lá fora, se apropria de algumas coisas e faz outra coisa, mas sempre seguindo mais ou menos uma mesma partitura. Por isso que logo a gente vai chegar na questão de música. Então isso é uma coisa engraçada. Você fala, tá legal, já sei. Você vai falar que o DNA é a grande partitura, né? O DNA é uma partitura que, né, vai sempre conseguir reproduzir a sua, entre aspas, canção, a sua própria música ao longo da sua vida, né? O seu corpo, tudo que estava escrito lá. Isso seria interessante se o DNA não for... Porque quando você fala uma partitura em música, partitura é papel, música é som. Mas no caso do DNA é matéria, o corpo é matéria. Então é uma coisa bem maluca. Eu não vou levar isso às últimas consequências. Eu não vou raspar o meu carro mental na coluna de qualquer consideração metafísica, ou seja o que for. Isso não quero chegar nessa área. Mas o que é interessante disso, para mim aqui, é o seguinte... duas coisas. A primeira delas ok, né? Ao invés da gente se olhar como coisas imutáveis, ou pelo menos mutáveis em câmera lenta, né, que vão se degenerando, ou sei lá o que, em câmera lenta, a gente se considerar como isso. Na verdade, tudo que está dentro da gente está sendo renovado continuamente, né? E sendo renovado dentro de uma mesma linha, né? Não vou acordar amanhã com o nariz diferente, não vou acordar amanhã loiro, né? Espero que não. E aí isso é uma coisa curiosa, porque por duas razões. A primeira delas, eu sempre, quando eu falo duas razões, é porque eu pensei numa, mas não pensei na outra. Eu estou ganhando tempo, tá? Então eu vou fazer aqui um desdobramento disso no campo do nosso Digimundo. O primeiro desdobramento disso é o seguinte: quando você fala, tecnologia, o Facebook, social media, aquilo, essas coisas todas são ravioli pasta gialla. Entendeu? A Gisele Bündchen vai pegar isso daí e vai se transformar em mais Gisele Bündchen. Eu vou transformar em mais René Narigudo míope, né? Então, o Egito vai pegar as mídias sociais e vai transformar em mais Egito,
né? O Brasil vai pegar o Twitter e vai transformar em Mais Brasil, né? Ou seja, mesmo que o Facebook ou o Twitter tenha alguma coisa inerente própria, né? Assim como o ravioli tem, né? Na verdade aquilo é carboidrato, banha, aquelas coisas todas. Então não tem ali, sei lá, várias coisas não estão ali. O que define, né, no final, o que vai acontecer com aquilo, não é necessariamente o ravioli, não é necessariamente a matéria, mas é, entre aspas, uma certa partitura que talvez seja a cultura egípcia, talvez seja a cultura brasileira, que talvez seja a cultura da classe média paulistana, que talvez seja a cultura da zona leste paulistana, I don't know, né? Mas isso tudo é como se você achasse que essa história da gente confundir tecnologia com resultado final é como você achar que a única coisa que dá para fazer com tamborzinho é uma banda militar no 7 de setembro, né? Você pode pegar tamborzinhos e fazer o Olodum. E aí fica uma questão interessante, né? Por que alguns países fazem o Olodum e por que outros não fazem? Né? E porque também você, pelo fato de ter nascido no Brasil, vivido no Brasil e sofrido as influências aqui do Brasil, dificilmente se alguém te der um tamborzinho, você vai fazer uma música búlgara, a não ser que você seja da comunidade búlgara, que eu nem sei onde é que fica. Não, da presidência, ai meu Deus, vamos mudar de assunto. Mas então, voltando a essa questão, então dentro da sua, entre aspas, partitura mental, algumas coisas são possíveis, outras não, a não ser que, como bons músicos, você circule um pouco e perceba que existam outras influências. Então os Beatles foram para a Índia, sei lá, você tem lá o Dave Brubeck, foi para o Oriente Médio, aí você tem Blue Rondó, Laturk e assim vai, né? Então, o fato da gente estar dentro de uma certa, entre aspas, partitura, fecha os olhos da gente para outras possibilidades que outras partituras conseguem fazer. Então, por exemplo, por que com as mesmíssimas ferramentas, com as mesmíssimas tudo, né, você tem um Silicon Valley no Brasil e você não tem no Silicon Valley na Califórnia, você não tem isso no Brasil. Ou você tem sei lá, um brasileiro para fazer um Instagram precisa ir para os Estados Unidos, não consegue fazer aqui. Então, só para fazer, eu sei que é um exercício bem maluco essa história de ficar tentando forçar, né, essa analogia entre música e cultura, e música e tecnologia, e música e ferramenta. Mas tem um outro aspecto dessa história, que é o seguinte: vamos voltar para a questão musical, tá? Por exemplo, esse final de semana eu fui num restaurante e sentou atrás de mim a Rego Barnabé. Tá bom. A primeira coisa que me veio à cabeça foi Itamar Assunção. Vocês não devem ter a menor ideia do que eu estou falando, mas não faz mal, estou ficando velho mesmo. O Itamar Assunção cantando Tem um Amigo Chamado Arrego. E aí eu fiquei todo emotivo porque assistia aos shows desse cara. O Itamar era um músico paulistano, profunda e essencialmente paulistano. Foi parte da minha educação sentimental. Assim, eu fico emocionado de lembrar. E fico mais emocionado ainda de saber que esse cara morreu, né? Morreu, né? O que sobrou dele são algumas gravações que, a meu ver, não fazem justiça. Eu falo, caramba, que dó de quem não viu esse cara ao vivo, que dó de quem não assistiu esse cara fantasiado de Arlequim num palco, num teatro caindo aos pedaços, não sei aonde, né? Que dó, porque agora essas gravações são um registro pobre do que tem por aí, né? Eu estou colocando essa questão pelo seguinte: a gente de uns tempos para cá, eu acho que a gente tem confundido um pouco, ou tem colocado no mesmo patamar experimentar, sei lá, representações de alguma coisa, ou experimentar signos de alguma coisa. Bom, lá vou eu falar que nem ECA, né? Deixa a ECA para lá. Mas experimentar assim a cópia da cópia da cópia, sabe? E ao invés de vivenciar a coisa original. Porque o original presencial, né? Ele acaba marcando a gente de uma maneira que é muito mais profunda.
eu até posso ouvir alguma coisa para lembrar de fulano, mas isso não vai tirar a dor dele ter morrido, porque eu sei que ele nunca mais vai fazer outra coisa nova, né? E aí eu estou tocando um pouco nessa questão porque a gente fica tão preso nessa coisa de, sei lá, consumo, cópias, música, coisas feitas em série e coisinhas descartáveis, coisinhas obsoletas, né? Por trás dessa coisa descartável, por trás dessa coisa feita em série, tem uma certa quimera, uma certa ilusão que eu acho que é muito empobrecedora, de que é tudo descartável, de que as coisas podem ser substituídas. Sei lá, quebrou meu Android aqui, eu vou na loja, compro outro, que só custa dinheiro, né? E aí, mas na verdade a gente acaba esquecendo e que as coisas são frágeis, né? As coisas são ficar com a partitura, ou ficar com o MP3 vagabundo, ou ficar com, sei lá, um videoclipe gravado mal e publicado no YouTube. Cara, isso é uma troca. Tá legal, melhor do que nada, tá legal, tem o seu valor, mas não tapa o buraco, não tapa o buraco que uma ausência faz, né? E então acho que talvez tem algumas tônicas aqui. Acho que eu estou tentando, na verdade, eu estava almoçando, comendo ravioli pasta de alho, por acaso, e essa noção dessa coisa da música, que é uma coisa, a música é uma coisa inscrita no tempo, né? Você não consegue pegar um pedaço de música como você pega um pedaço de, você segura uma escultura, ou como você rasga um pedaço do quadro, né? A música é uma coisa que você é capaz de assobiar de novo, que você é capaz de reconhecer, que você é capaz de tocar com outros instrumentos. Tem alguns elementos aí de não só de delicadeza, mas também de fragilidade, que eu acho que eu preciso de alguma maneira, eu vou ver se eu consigo traduzir isso de alguma outra maneira que não seja um vídeo a 60 por hora, né? Que não seja um vídeo em cima da usina elevatória de traição. Eu nunca entendi isso não, mas que você passa em cima disso aqui, você fica mais traidor do que você já era, né? Por que alguém leva a traição? Bom, anyway. Não, mas parece ter um episódio histórico, é lógico, eu sei da história. Mas essa é uma questão, essa questão para mim de resgatar, né, a fragilidade, resgatar o valor da experiência direta, resgatar o valor de que as coisas não tem volta, né? De que as coisas podem se desdobrar, assim como uma canção pode ser tocada de inúmeras vezes, assim como uma canção pode ser esquecida, assim como uma canção ou como um músico pode se calar para sempre. Então, essas noções eu acho que vale a pena a gente manter. Me chame de antiquado, me chame do que quiser, me chame de, sei lá, sentimental, seja o que for. Talvez eu esteja mais sentimental por essa questão pessoal, familiar. Mas acho que essa valorização, ou pelo menos esse reconhecimento da transitoriedade, mas da transitoriedade não no sentido ruim, né? Mas é inerente mesmo, assim, o meu ravioli pasta de ala hoje vai ser o meu aperto de mão amanhã, né? O meu, sei lá, a salsinha que eu descartei, felizmente não vai fazer parte do meu nariz depois de amanhã. Mas eu acho que tem algumas ideias aqui, talvez não faça o menor sentido, talvez tenha ficado absolutamente meloso e sentimentaloide demais, mas eu vou ficar, e já estou, com algumas dessas ideias na cabeça, mais ou menos como aquelas musiquinhas que você ouve e continua assobiando ao longo do dia, né? Às vezes é um acordezinho, às vezes é um refrãozinho, né? E se essa questão musical adere tanto, se ela é tão importante pra gente,
se ela é tão importante para a gente, eu acho que vale a pena você pensar até que ponto você não está batendo na mesma tecla. Eu tentei achar alguma metáfora melhor do que essa, não arrumei. Queridos, muito obrigado pela companhia. Vou aproveitar que o farol está fechado aqui. René de Paula Júnior falando, Roda e Avisa. Puxa, está completando 9 anos, Roda e Avisa. Abraço.